de fundos de renda, né, fundos imobiliários, FIAGs e FINFRA, provavelmente ela é uma das mais transparentes do mundo, né, assim, não vou nem falar do Brasil, né, porque eu não vou nem comparar, assim, a gente não liga para Luísa Trajano, né, ô Luísa, a ação não está muito legal aqui não, né, aqui a gente tem ali a cara do gestor, então eu acho que uma indústria muito transparente, eu acho que vocês foram ali melhorando o relatório gerencial ao longo do tempo, que o povo acompanha bastante, inclusive, né, Sim. Mas, enfim. Cara, a gente já falou Queria falar alguma coisa? Não? A gente falou um pouco sobre o risco de juros, né? Quais são os outros riscos do fundo? Vamos lá. Risco de precificação da terra, esse para mim é o maior risco, tá? No momento que a gente vai adquirir, tanto para o seu leaseback, quanto para o buy to lease, quanto para o land equity, a gente tem que acertar a precificação. Né? Porque se eu errar a precificação da terra, provavelmente o produtor vai me deixar na mão, não vai recomprar essa terra e eu vou ter que sair dela. E se eu comprei ela no preço muito próximo do mercado, dificilmente eu vou sair com lucro desse negócio. Então, para mim, o principal risco é diligência e assertividade na precificação do ativo e na diligência do ativo, né? Não comprar um ativo com problema documental, no processo de compra, fazer o processo bem azeitado para a gente não ter nenhum tropeço ali. Então, um momento de bastante atenção que a gente tem que ter é nesse momento de compra. O risco ambiental, né? Então a gente toma cuidado, a gente tem uma verificação aqui, até por satélite, se tiver qualquer coisa na fazenda, a gente identifica real time, tá? Mas a gente visita e tudo mais. Então, assim, esse é um risco que a gente mitiga ele fazendo esse monitoramento real time, muito voltado para desmatamento e tal, mas assim, as fazendas nossas já são fazendas consolidadas e os grupos com os quais a gente trabalha são grupos que têm uma ótima governança nesse sentido, tá? Ele também seria embargado, então assim, não é bom para ninguém, todo mundo sabe disso, então, mas é um risco também. Bom, e o risco de juros, né, de mercado em si, que é o principal risco do fundo em termos macro. Os riscos que a gente mais enxerga nesse momento são esses. Tá? Um risco de desvalorização absurda dos imóveis, etc., poderia ser um risco, mas assim, nunca aconteceu. Então, acho difícil a gente ter isso, principalmente com terra agrícola, que é um tipo de ativo que é limitado, a gente não tem, o crescimento é baixo, a maioria do mundo já está 100% desenvolvido, restam poucos lugares do mundo, o Brasil é um deles. Então, assim, a tendência é valorização e não desvalorização, mas assim como qualquer outro mercado, a gente está nesse risco, tá? Esses são os maiores riscos que os fundos do fundo hoje, dos quais a gente enxerga, né? Então, existe um risco de gestão, né? Que é a compra, a precificação, comprar bem, muito bem, etc. E um risco macro, principal, que é os juros. A gente não está muito exposto aqui a risco de safra, tá? Nem de precificação da commodity, porque os arrendamentos, tudo é feito em reais por hectare, então tanto faz. Essa soja está 100, 180. Na verdade, quando ela está melhor, é melhor o risco de crédito, né? Então, sim, melhor a chance da gente ter a recompra, o produtor está mais capitalizado. Mas não afeta a renda do fundo, tá? Nem a produtividade, então, seca, tal. O que acontece é que você tem menos demanda. Então, para a estratégia de land equity, se você tem uma seca muito grande numa região que a gente está concentrado em land equity, poderia atrapalhar na liquidez do ativo ali, no giro mais rápido e tudo mais. Mas diretamente assim a gente não tem esse risco, tá? De produção nem de precificação das commodities. Show de bola. Hoje as terras do Terrax está mais em soja e milho, né? Pelo que... E tem esse risco, tá? Por que é soja e milho? Tem um racional. Não é soja e milho, tá? É cultura anual. Soja, milho, algodão, pode ter feijão, pode ter essa... Por que não tem eucalipto? Por que não tem laranja? Por que não tem café? Não é que a gente não gosta, não, tá? É porque existe um risco. Pensa para você ver. O Estatuto da Terra é de 1960 e pouco, tá? 66, 68. Ou 64. Agora acho que 64. Tá? Ele é muito pró-produtor, tá? Ele é muito pró-arrendatário. Então,
se eu estou lá, estou arrendando a terra para o produtor, ele não me paga o arrendamento, se é uma cultura anual, provavelmente ele vai colher aquela cultura que está em cima da terra e eu vou conseguir reintegrar a posse, tá? Para que eu possa vender essa terra para um terceiro, dando posse para o terceiro. Que eu posso vender sem dar posse e o produtor e o outro tomar posse, tá? Mas seria essa a dinâmica. Se eu tenho uma cultura perene, o produtor provavelmente fez um grande investimento para implantar aquela cultura e ainda talvez não teve ali o retorno sobre ela. Então eu vou ter um problema um pouco maior para tirar o produtor da posse da terra de uma cultura perene. Então é por isso que a gente não atua com cultura perene, porque a gente do jeito que o fundo é moldado, o produtor sempre paga um arrendamento adiantado para a gente. Então a gente nunca tem um atraso de arrendamento. No máximo que eu vou ter é 1, 2, 3 meses, tá? Mas eu nunca teria um atraso, porque todo arrendamento é pago adiantado 1 ano. Então, o que acontece é que, se eu tivesse um caso de default do arrendamento, e eu teria um problema um pouco maior para tirar esse produtor da terra se fosse uma cultura perene em termos de reintegração de posses, provavelmente. Então, a gente atua nas culturas não porque a gente só gosta delas, é porque isso tira risco do fundo em termos de reintegração de posses para futura venda, se eu tiver um default do arrendamento. Tá? Show de bola. Eu ia fazer mais uma pergunta sobre prospecção, mas o Phineas Paper, ele fez um abraço, Fih. Fez uma pergunta um pouco mais técnica, então eu vou deixar ela, vou pedir ele permissão para ele para deixar ela um pouco mais ampla, né? Que estava perguntando sobre a contabilização do risco de hacks. A gente ia perguntar